Hi everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver 3 erros comuns com adjetivos na hora de usarmos os adjetivos em inglês. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre vídeos novos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre 3 erros comuns na hora de usar adjetivos em inglês. Mas o que são adjetivos? Adjetivos são aquelas palavras que dão características a uma coisa, a uma pessoa, a um substantivo, como por exemplo, good, bad, short, tall. Esses são exemplos de alguns adjetivos, tá? Vamos falar sobre a ordem dos adjetivos. A ordem dos adjetivos em uma frase em inglês, ela é diferente da ordem dos adjetivos em uma frase em português. Por exemplo, em português a gente fala, eles têm uma casa grande. Não? Em inglês já não é assim. Em inglês seria, they have a big house. Você vê que o big aqui, ele vem antes do house. Por quê? Porque a ordem dos adjetivos em inglês é assim. O adjetivo ele vai vir antes da coisa, do substantivo. Então, sempre vai ter a qualidade antes da coisa que está se referindo. She has a red car. Ela tem um carro vermelho. Você vê que o português a gente traduz um carro vermelho. Mas em português, em inglês seria diferente. Em inglês é a red car. Não? O red vai vir primeiro e depois vai vir um carro. Porque o red é a qualidade do carro, é a característica do carro que a gente está se referindo. Tá? Então essa ordem ela é diferente. Então a gente tem que respeitar. O inglês, a ordem é o adjetivo primeiro e depois o substantivo. A qualidade antes e depois do que a gente se fala. Não, depois do substantivo. Para fazer a tradução, a gente pode traduzir assim, porque a gente está traduzindo para o português. Não, mas na hora do inglês, a gente tem que respeitar essa ordem, tá? Agora, um outro também erro bastante comum é a concordância. Porque em português, não, a gente concorda em gênero, masculino, feminino, singular, plural, não, a gente concorda os adjetivos. A gente vai falar casas bonitas, não? E em inglês isso não acontece. Não, o adjetivo ele vai se manter ali. Ele não vai variar, tá? A gente pode falar sobre uma casa, por exemplo, those houses are blue. Não, aquelas casas são azuis em português, não? Em inglês não, você vê que o blue continua blue. A gente não bota um Szinho no blue porque a gente está falando de houses de mais de um ano, não? E aqui então não tem essa concordância que existe em português. A mesma coisa para aqui, ó. Those cars are big. Aqueles carros são grandes. Em português seria grandes, não? Mas em inglês a gente não faz isso, a gente não tem essa concordância, não? Do plural, então aqui a gente tem que colocar um Szinho no bigs. Não existe isso. O big vai ficar invariável, ele não vai variar, tá? E um outro também erro, não bastante comum, é o comparativo. Não, nem sempre em inglês a gente vai usar a palavra more, mais, não, mais bonito do que aquilo, a gente não vai fazer esse tipo de comparação. Não, existe uma outra forma de fazer a comparação, que é acrescentando ER no final dos adjetivos, como por exemplo, this house is bigger than that one. Essa casa é maior que aquela. Você vê que aqui o bigger ele tá com ER, porque eu tô fazendo uma comparação de uma casa com a outra, mas eu tô comparando com o próprio adjetivo, tá? Existem umas regrinhas, eu vou falar aqui meio por cima delas, tá? Por exemplo, quando o adjetivo ele é curtinho, não? E ele for CVC, o que é CVC? Consoante, vogal e consoante, tá? A gente dobra a última consoante, que aqui no caso é o G, e acrescenta o ER, bigger, tá?
O adjetivo curtinho, o monossílabo, aí a gente faz isso, CVC. Tá? Aqui um outro exemplo. That test was easier. Aquele exame foi mais fácil. Você vê que aqui o easier eu fiz o meu comparativo com outros exames com easier, no próprio adjetivo. Aqui, como essa palavra easy, ela termina com Y, a gente tira ele, elimina ele, coloca o I e depois acrescenta o ER, easier, tá? E quando o adjetivo for maior, for assim, de mais de 3 sílabas, não. Às vezes, alguns de 2 sílabas a gente não vai fazer, tá? Às vezes, com 2 sílabas também a gente coloca um more. Eu tô falando dessas regrinhas assim meio em passando, não? Eu tô só dando uma ideia das regrinhas, não? Mas elas, se você quiser se aprofundar, eu tenho um pôster só sobre as regrinhas, tá bom? Então, aí aqui, this building is more modern. Aí aqui sim, esse prédio é mais moderno. Aqui eu usei o more porque eu tô trabalhando com um adjetivo que tem mais de 2 ou 3 sílabas. Não? Aí sim eu vou usar o more, tá bom? Agora, gente, vamos ver umas frases que estão todas erradas. Aí a gente corrigir. Vamos trazer elas aqui e vamos dar uma treinada. Vamos treinar um pouco essa questão do adjetivos. Vamos lá? Gente, agora nós vamos ver 5 frases, mas todas elas estão erradas. Vamos lá? Vamos corrigi-las. Today is more hot than yesterday. Hoje é mais quente que ontem. Aqui, a gente tem o nosso adjetivo que é o hot. Então, a gente não vai usar o more. Por que a gente não vai usar o more? Porque hot é um adjetivo curtinho, somente uma sílaba. Então, a gente vai colocar a gente vai acrescentar o ER para fazer o comparativo. É mais que. Então, aqui ele é curtinho e ele é CVC. Consoante, vogal, consoante. Então, a gente vai dobrar a última consoante e vai acrescentar o ER. E a gente vai eliminar o more. Today is hotter than yesterday. Hoje é mais quente que ontem. Hoje está mais quente que ontem. Ok? Então a gente vai hotter. Hoje está mais quente que ontem. Okay? Aqui, nessa segunda frase. I'd like a coffee large, please. Não? I'd like a coffee large, please. Aqui a gente tem um erro de quê? De ordem. Não? Em português a gente poderia falar assim, eu gostaria de um café grande, por favor. Agora em inglês não, a gente sabe que o adjetivo, que é o large, ele vai ter que vir antes do coffee. Então, I'd like a large coffee, please. Não? A large coffee comes over here. Então, o large, ele vai vir aqui, que ele vai vir na frente. Por quê? Porque ele é o nosso adjetivo. Tá bom? Aqui foi uma questão de ordem. Aqui um outro exemplo. Those flowers are beautiful. Não? Beautiful. Aqui a gente colocou um Szinho, porque a gente está fazendo uma concordância, não? Aquelas flores são lindas. Em inglês a gente não fala isso, a gente não faz isso, tá? O beautiful, ele vai continuar, ele não vai variar, ele não vai concordar como o português, tá? Concordância não tem, então ele vai ficar invariável, beautiful. Those flowers are beautiful. Okay? Aqui, she works in a company high-tech. High-tech é um adjetivo, é uma característica da companhia. Então, se é um adjetivo, e eu estou falando da companhia, esse adjetivo eu tenho que colocar ele na frente. Então, ele vai vir para cá. She works in a high-tech company. Não, porque o high-tech é um adjetivo, é uma qualidade, é uma característica da companhia. Então, o high-tech vai vir primeiro, tá? Aqui. Então, aqui é uma questão de ordem também, não? Aqui é um erro em questão de ordem do adjetivo. Aqui nesse último, laptops are more cheap now. Laptops são mais baratas agora. Você vê que aqui
O cheap é um adjetivo curtinho, então a gente não vai usar o more. A gente vai colocar o ER no final do cheap. Laptops are cheaper now. Não, então aqui a gente não vai usar o more. É uma questão de comparativo. Comparativo formado com o próprio adjetivo, tá? Então, aí são alguns erros que a gente vê muito frequentes no uso dos adjetivos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram, English on the Tub. Aqui nós postamos dicas de inglês, um vídeo com dicas de inglês todas as segundas-feiras. E no Instagram nós postamos todos os dias dicas de inglês, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima semana. Bye, 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 bye.